Amém. Como é bom estarmos juntos. Que bom que você veio esta noite, mesmo sendo véspera de Natal, estar aqui juntos, para nós relembrarmos uma mensagem tão importante que é a mensagem do Natal. Por que nós, como igreja, todos os meses celebramos a ceia? Porque há uma mensagem na celebração da ceia que nós, como igreja, não podemos esquecer, que é a mensagem da cruz. E ao olhar para a cruz, a gente lembra do amor de Jesus por nós, do sacrifício que Ele fez para que pudéssemos estar hoje experimentando salvação, vida eterna. E o Natal também é uma dessas épocas, dessas celebrações, que é uma mensagem que nós como igreja não podemos de forma alguma esquecer. Precisamos lembrar dela, passar às próximas gerações, os nossos filhos, porque se há uma coisa que esse mundo tem feito é tentado mudar a mensagem do que é o Natal, do que de fato significa esse período tão especial. E nós como igreja, nós a Igreja Batista Memorial do Jundiaí, nós oramos para que você e a sua família tenham um feliz e abençoado Natal. Mas o Natal feliz não tem como existir sem Jesus, sem a pessoa mais importante, sem aquele que é a razão do Natal. Esse período de festas, de fim de ano, Natal, Ano Novo, é um período que é uma mistura de sentimentos para muitas pessoas. É um período onde a gente revê amigos e parentes, familiares, o coração se enche de alegria por estarmos juntos, depois de um ano de correria, de atividades, mas também é um momento de tristeza para alguns, de muita saudade, porque há pessoas queridas que não estão mais entre nós, que não mais fazem parte dessa celebração, que não podemos mais abraçar. Portanto, esse período de festa para muitos é um momento de muita saudade e um pouco de tristeza por não ter mais essa pessoa. Por isso nós pedimos a você que aproveite o máximo que você pode, as oportunidades desse período, para abraçar quem você pode abraçar, para beijar quem você pode beijar, para falar o quanto essa pessoa é importante para você hoje. E não importa onde nós passamos o Natal, com quem nós passamos o Natal traz consigo a promessa de que nós nunca mais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Independente do que a gente passa, do que a gente viva, ou do que a gente experimenta, o Natal nos diz que Deus veio à nossa casa. Ele veio habitar entre nós não só no feriado, só amanhã, mas todos os dias da nossa vida. Nós podemos sentir a presença de Deus. É para todo sempre, não é só para um dia. A história do Natal, ela nos encontra nas nossas alegrias, na nossa solidão. Deus nos vê, Deus nos compreende. Ele sabe o que sentimos e Ele traz para nós aquilo que foi prometido lá atrás. Eu vos trago boas novas de grande alegria. Quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, para aquilo que de fato é o Natal, nosso coração se enche de alegria, porque nós vemos um Deus que mesmo com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele nos amou. O Natal, ele nos diz que Deus enviou o seu Filho para vir e estar conosco. É no Natal que nós aprendemos que Deus veio para você. E você pode hoje. Você tem essa oportunidade de conhecer a Deus, de viver com Deus, de ter um relacionamento com Deus, através da oração e da palavra. Porque Deus enviou o seu Filho. Jesus nasceu, o Cristo, Filho de Deus, Ele nasceu para nos trazer paz, alegria. Mas quais são as mensagens? Quais são os ensinos que o Natal de Jesus Cristo nos lembra e que hoje nós precisamos resgatar na mente? E sair daqui para celebrarmos o Natal de Jesus
da forma correta. O Natal de Jesus nos lembra que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele não foi um plano alternativo do Criador. A vinda de Jesus, ela tinha sido já predita desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e entre a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No capítulo 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus diz que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus usaria um bebê para começar a desfazer todos os efeitos da maldição do pecado. Quem era esse bebê? Quem era essa criança? Jesus, aquele que nasceu lá em Belém. Portanto, querido, o soberano, Ele governa sobre o universo. Ele está no controle de todas as coisas. Tem momentos em nossa vida que parece que as coisas saíram do controle. E que bom que saíram do seu controle, porque estão no controle de Deus. É Ele que controla todas as coisas. Eu e você não precisamos controlar nada. Outra lição que o Natal nos ensina, que o nascimento de Jesus nos ensina, Ele nos lembra que o Eterno, Ele cumpre as suas promessas. São muitos os textos bíblicos do Antigo Testamento que dão detalhes do nascimento de Jesus. Onde Ele nasceria, o nome dEle, aquilo que seria o seu ministério, de trazer libertação, de trazer cura. E quando nós olhamos esses textos bíblicos e vemos o cumprimento disso no Novo Testamento, nós vemos que o nosso eterno Deus, Ele cumpre as suas promessas. Talvez você chegue nesse final de ano frustrado com pessoas que fizeram promessas para você e não cumpriram. Não foram fiéis com aquilo que falaram. Pessoas, homens, são assim. Mentem, enganam, falam e não cumprem. O Deus que nós cremos na palavra, Ele é diferente. Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai mentir para você. Há muitas promessas aqui que se cumpriram. Há promessas que ainda vão se cumprir, como a volta de Jesus, o arrebatamento. Mesmo que alguns deem como demorada essa promessa, ela vai se cumprir. Jesus voltará para buscar a sua igreja, porque o nosso eterno Deus cumpre as suas promessas. E se tem uma coisa que o Natal nos ensina é isso: Deus cumpre as suas promessas. Sabe por que isso? Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A vinda de Jesus, o seu nascimento, a cidade que ele nasceu, nascer de uma virgem, a forma humilde que nasceu o seu berço, uma manjedoura, tudo isso já estava profetizado, tudo isso se cumpriu, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não engana. Deus cumpre as suas promessas, Deus é fiel nas suas promessas, Deus não mente. E a beleza do Natal é que nós vemos um Deus que não enviou um procurador para fazer a obra no seu lugar. Deus não enviou alguém no lugar dele como seu procurador. Ele mesmo veio pessoalmente a habitar entre nós e nos trazer salvação. E sabe o que é muito mais belo em tudo isso? Nós não merecíamos. Estávamos vivendo uma vida de pecado, separados de Deus, e Deus nos amou. Deus queria nos resgatar. Em toda a Bíblia nós vemos esse desejo de Deus de ter um relacionamento com o seu povo. Outra mensagem que esse tempo de Natal, o nascimento de Jesus nos ensina, é que o eterno Deus realiza tudo no seu tempo certo.
Diz um texto de Gálatas que na plenitude dos tempos, no tempo certo, correto, Deus cumpre a sua promessa e Jesus nasce. Em alguns momentos, talvez você viveu neste ano, aquela sensação de que Deus estava meio atrasado, que Deus estava demorando em responder às suas orações, que Deus estava meio atrasado em agir com providência sobre você. E Deus não mudou porque você pensou assim. Porque Deus ele faz no tempo dele. E o que nós aprendemos olhando para a história do nascimento, toda a preparação que Deus fez para trazer o Filho dele na terra, é que Deus realiza tudo no seu tempo. Então, se tem alguma coisa que o Natal nos ensina, é que nós precisamos ser pacientes e perseverantes para entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Que as coisas de Deus não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. E por que muitas vezes Ele não faz como nós queríamos, no tempo que nós queríamos? Porque Ele quer nos ensinar lições preciosas nessa espera. Confiando mais nele, tendo mais perseverança, dependendo mais dele, menos de nós e dos nossos recursos. E o Natal nos ensina isso. É por isso que nós temos essa promessa, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. No tempo de Deus, na hora de Deus. Faça planos, tenha sonhos, mas saibam que esses planos, esses sonhos, têm que estar diante do Senhor. E muito mais do que Deus realizar os seus planos e sonhos, é você viver os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Entenda, querido, nesse Natal, que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Ele quer guiar você em cada passo desse caminho. Ele não quer que você ande perdido, sem direção, confuso. Ele quer guiar você, Ele quer te ajudar nesse caminho, porque Ele tem um plano para você. E é por isso que um dos nomes de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Se há uma coisa que a gente não pode mais dizer, é que nós estamos sozinhos. Pessoas talvez podem nos deixar. A gente pode se sentir solitário em alguns momentos, mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus nunca nos abandona. Deus nunca permite que a gente caminhe sozinho. Em nenhum momento mais estaremos sozinhos, porque o Emanuel, o Deus conosco, caminha comigo, caminha com você. E esse Deus nos ensina uma nova lição sobre o Natal. Que o Natal de Cristo, ele nos lembra que o eterno Deus, muitas vezes, opera no silêncio. Talvez você viveu esse ano alguns períodos de silêncio, onde parecia que Deus se esqueceu de você, não se importava com você. Querido, no silêncio Deus também trabalha. Quando a gente olha a vida de Jesus, o seu nascimento, da visita dos reis magos, da visita ali daqueles magos, até quando Jesus tinha 12 anos de idade, nós não temos muitas informações de como foi a vida de Jesus, do como foi o seu crescimento. Mas uma coisa nós temos certeza, Deus estava trabalhando e preparando Jesus para o seu ministério terreno. Portanto, mesmo que em alguns momentos pareça que Deus não está trabalhando, que Deus está em silêncio, saiba que o eterno Deus também opera no silêncio. Nos momentos em que parece que Ele está calado, que Ele se esqueceu, que Ele está longe, mas Ele não está longe, Ele não está distante. O Deus conosco está trabalhando, mesmo no silêncio. É que a gente está acostumado com tanta correria, com tanta loucura, né? Nessa vida corrida que a gente tem, que o silêncio, a tranquilidade já nos irrita. Você pode ver, você não consegue mais ficar calmo, tranquilo. Essa questão de você aquietar a alma, né, ficar tranquilo, meditar nas escrituras, isso incomoda, as pessoas já não conseguem por conta dessa loucura. A gente está 4 anos em Jundiaí, acostumamos com o trânsito daqui. Agora quando a gente vai para Guariba,
A tranquilidade de lá já nos irrita, porque não é mais esse trânsito corrido que tem aqui. Olha como a gente muda, né? Então, querido, o silêncio, mesmo muitas vezes nos incomodando, causando ansiedade, porque parece que Deus não está fazendo nada, Deus também está trabalhando nisso. Pensemos em José e Maria. Eles eram pessoas comuns, exemplo de fé e de obediência. Obedeceram a Deus mesmo não entendendo algumas coisas. Olha a história que esses dois vivenciaram. Simplesmente obedeceram o trabalhar de Deus no silêncio. Então o anjo lhe disse: não tenham medo, eu trago a vocês boas novas de grande alegria. E essa boas novas de grande alegria é para todo o povo. Natal é isso, é mensagem de boas novas, de boas notícias, de grande alegria a um povo que hoje está vivendo ainda sem propósito, sem direção, sem motivação. Portanto, querido, talvez você vai começar 2024 com muito otimismo, com muita determinação, com muito pensamento positivo. Isso pode até ser bom, mas muito melhor do que isso é você começar 2024 com o coração cheio de esperança. Da esperança que vem do alto, do céu, da palavra. Porque essa esperança, ela não nos desaponta, não nos desampara. O otimismo, talvez diante de uma dificuldade você já perde ele. A motivação, talvez diante de uma barreira você já se desmotiva. A esperança em Jesus e na sua palavra nos ajuda a caminharmos olhando para Ele todos os dias. Porque é boas novas, é de grande alegria, é para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Portanto, para você ter um Natal feliz e abençoado e inesquecível, você precisa permitir que Jesus nasça no seu coração. E seja presente na sua casa, no seu lar. Não é só conhecer sobre Jesus, não é só saber do nascimento, dos fatos, é viver uma experiência de transformação com esse Jesus. Essa transformação que Ele quer fazer a nossa vida, em cada um de nós. Deus, Ele veio até nós, Ele abriu um caminho, para que nós estejamos hoje com Ele. Ele não quer que você esteja distante, longe, Ele quer que você esteja com Ele, Ele quer estar com você, não é por um dia, 2 semanas, é para todo o sempre. É para sempre. Sabe o que é mais bonito no Natal? É que no Natal de Jesus Cristo, nós lembramos que Ele, o Eterno, Ele é um presente de amor. Ele mesmo se deu de presente para nós. Não é bom receber um presente? Que bom essa época, né? Essa troca de presentes, essa preocupação em abençoar as pessoas, mobilização das pessoas em abençoar os coletores de lixo, abençoar as pessoas que trabalham no condomínio, abençoar as pessoas com distribuição de brinquedos, com cestas básicas. Que bom tudo isso. Imagina se a gente vivesse isso todos os meses do ano, não só em dezembro. E quando a gente olha para o Natal, para o nascimento de Cristo, nós vemos que foi o próprio Deus que se deu de presente para nós. Domingo passado, na última aula da IBD, na classe dos adolescentes, nós fizemos 3 perguntas para eles. Uma das perguntas era: se você pudesse pedir um presente para Jesus, qual presente você pediria? E não foi só um adolescente, muitos adolescentes responderam naquele domingo: eu ia pedir um abraço de Jesus. Eles queriam um abraço de Jesus. Hoje talvez a gente se preocupa com tantos presentes, e o presente mais precioso que você pode dar para quem está do seu lado é um abraço, é o ouvir, é o falar de forma mais mansa, delicada,
infantil. Uma transformação que pode começar nas pequenas coisas, não precisa de coisas grandes. E aí quando a gente olha para o Natal de Jesus, nós vemos o próprio Deus dizendo assim: eu tenho um presente para vocês, sou eu mesmo. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Portanto, querido, se você não recebeu nenhum presente que você falou assim, nossa, que presente, você já recebeu um presente sim. Tem pessoas hoje que estão pedindo ainda um sinal para Deus. O maior sinal Deus já deu. Um bebê nasceu em Belém, um menino nos foi dado, e esse Jesus dá a nós salvação, transformação. Talvez você está esperando receber um presente, e olha o presente que Deus te deu. A virgem, uma mulher que não teve relação com o seu noivo, ela vai ficar grávida, ela vai dar à luz um filho, vão chamar ele de Emanuel, que significa Deus conosco. O melhor presente que você pode receber nesse Natal é ter Deus no seu coração, é ter Deus na sua vida, é ter Jesus sobre a sua casa, é edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus, é viver com Ele todos os dias, é separar um tempo para estar com Ele mesmo nessa correria do dia a dia, é você ter um tempo para orar, para ler a palavra, para ter um relacionamento com esse Deus, porque o Natal é o presente de Deus para mim, para você, é um presente pessoal, foi feito por encomenda para todos os homens. Deus quer dar esse presente para todos, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Outra coisa linda nesse Natal é que Cristo nos lembra que o eterno Deus, Ele trabalha de formas surpreendentes e inovadoras. Quando a gente lê sobre o nascimento de Jesus, tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Como que uma virgem fica grávida? Pelo Espírito Santo. Isso foi tão difícil de ser entendido, que um anjo teve que aparecer a José, para que ele entendesse tudo isso e acreditasse em tudo isso. Enquanto pensava em tudo isso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. O que nela foi gerado, esse bebê que está nela, foi gerado e procede do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, vocês vão dar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Uma coisa inovadora, diferente. E sabe o que a gente aprende aqui? Que o que Deus tem que fazer na nossa vida, Ele faz. Talvez você está esperando Deus agir de uma forma, Ele pode agir de uma forma totalmente diferente, inovadora, surpreendente, porque é o Deus que nós servimos. E ela deu, conforme a promessa, a luz do seu primogênito, envolveu nos panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quem imaginava que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaria nascendo, e o seu berço seria uma manjedoura? Quando a gente olha o nascimento de Jesus, essa história do Natal, a gente aprende muito com Jesus. A gente aprende que nós deveríamos ser muito mais humildes, porque o Rei dos Reis se fez homem, viveu de forma simples, não teve luxo nenhum. A preocupação dele era chegar no final e declarar o que ele declarou: está consumado. Era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. Portanto, que essa época do Natal possa ser uma época de quebrantamento para nós, uma época onde a gente aprende a ser mais humilde, viver como Jesus, e uma época onde a gente possa enfrentar a vida com mais coragem e esperança. Se tem uma coisa que nós precisamos ter neste Natal, é coragem e esperança. Foi o que Maria e José tiveram para obedecer. Se colocaram à disposição, obedeceram, precisaram de muita coragem, de esperança, e é o que a gente precisa.
Isso vai servir de sinal para vocês. Vocês vão encontrar o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Querido, sabe por que a gente precisa de coragem, de esperança? Porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós podemos caminhar com coragem, com alegria, com paz e com poder. Porque esse poder não é nosso, é dele. Essa força não é nossa, vem dele. E se há uma coisa que o Natal nos ensina é que nós precisamos caminhar com coragem e com esperança. Deus está conosco. E se Deus está comigo, se Deus está com você, se Deus está conosco, não precisamos andar mais com medo, não precisamos mais andar ansiosos, não precisamos mais andar desesperados, não precisamos mais andar numa atitude de derrotados, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus está conosco. Portanto, como a gente vive com coragem e esperança? Vivendo essa verdade. Não viva como se Deus não estivesse com você. Muitas vezes o erro não é que Deus não está caminhando com a gente, é que nós temos um comportamento de como se Deus não estivesse com a gente, como se a gente estivesse sozinho. Deus não nos abandonou, Deus está conosco. Então não precisamos ter medo, ansiedade, desespero. O que nós precisamos é poder experimentar um feliz e abençoado Natal com Jesus. Sem Jesus a gente não consegue. A gente vai ter uma reunião de família, a gente vai ter um momento de confraternização, mas o feliz e abençoado Natal de Jesus para nós é só com Jesus. Que sua família tenha um Natal inesquecível. Que sua família, que você viva esse Natal de Jesus com alegria, com paz, com celebração. Que Cristo de fato tenha liberdade para ser o Cristo, o Senhor na sua vida. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar isso. Cantar